paz do Senhor, irmãos. Hoje eu gostaria de tratar com os irmãos um texto muito conhecido de 1 Tessalonicenses 5. E esse texto, a partir do verso 12, o título é de Preceitos Diversos. Esse texto ele trata de muitas relações. Do versículo de 12 a 13, ele trata da relação dos crentes com a liderança da igreja, quando ele fala aqueles que presidem sobre vós no Senhor. E ele exorta a ter sempre paz, amor, junto a esses que nos exortam no Senhor, com a liderança da igreja. Nos versos 14 e 15, ele fala da relação dos crentes entre si. E ali nos indica que devemos nos exortar uns aos outros, indica que os tristes devem ser consolados, os fracos devem ser sustentados, nos ensina a não pagar o mal com o mal. E dos versos 16 a 22, trata da relação dos crentes com Deus. E ali o apóstolo Paulo nos ensina a ter constante alegria, oração contínua, gratidão em todas as circunstâncias. Ele fala da influência do Espírito Santo sobre as nossas vidas, fala de discernimento espiritual para a gente reter o bem e fugir da aparência do mal. E o versículo, na verdade, que eu quero focar hoje com os irmãos é o versículo 18. Ele é bem conhecido, mas fala assim, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. E por que eu estou trazendo esse versículo hoje? Como muitos já sabem, hoje é comemorado, Dia de Ação de Graças. Aqui no Brasil a gente não tem tanto esse costume, ele é mais forte lá nos Estados Unidos. E eu acho uma comemoração muito importante, todos os dias nós temos que dar graças, mas eu acho muito interessante ter um dia para lembrar de dar graças. E lá eles se reúnem em almoço ou jantar com a família para dar graças ao Senhor por todas as bênçãos concedidas ao longo do ano, E hoje eu quero fazer esse convite aos irmãos. É um convite à gratidão. É muito comum, quando a gente presenteia uma criança, ela fica contente, já logo abre presente e os pais logo falam, como é que se fala? A criança fica tão contente que esquece, E os pais ali já ensinam como é que se fala. Obrigada, Obrigado. E quantas vezes nós temos sido esses filhos ingratos para com Deus? Nós presenteamos as pessoas em comemorações especiais, em aniversário, há quem troque presentes no Natal, e o Senhor nos presenteia todos os dias, não só em comemorações especiais. Todos os dias o Senhor se lembra de nós e nos presenteia com o ar para respirar, com o pão que Ele nunca nos deixa faltar, com tantas e tantas coisas, com a nossa saúde, com o fato de termos uma casa, para morar. O Senhor nos presenteia todos os dias, e todos os dias nós somos aqueles filhos ingratos, Nem todos os dias nós nos lembramos de agradecer a Deus. Então hoje é esse convite especial, que a partir de hoje você se lembre todos os dias, não somente hoje, no dia de ação de graças, mas todos os dias são dias de ação de graças, E a gratidão, ela depende de nós reconhecermos ao Senhor, de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará por nós. E é muito interessante que o apóstolo Paulo, ele nos ensina em tudo dar graças, não é por tudo. Claro, nós devemos dar graças por coisas, como eu disse, pelo ar que a gente respira, pelo alimento que nós temos, pela roupa que vestimos, por cada coisa que o Senhor nos dá. Mas aqui o apóstolo Paulo, fala de circunstâncias, em tudo dar graças. Nós não damos graças pela doença, não é isso, Nós somos inteligentes, não damos graças pela doença, mas nós damos graças a Deus pela cura que Ele nos traz, pelo propósito que muitas vezes Ele nos ensina no meio da doença. Nós não damos graças a Deus pelo desemprego que muitas vezes enfrentamos, mas nós somos gratos a Deus pela provisão que Ele nunca deixa faltar na nossa vida. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós não damos graças, de repente, por um acidente que venhamos a sofrer. Nós damos graças pelo livramento que o Senhor nos proporciona. Nós não damos graças pela perda de um ente querido, de um irmão da igreja. Nós damos graças a Deus pela certeza da salvação dessa pessoa, pela certeza do encontro que um dia teremos lá no céu, pelos anos privilegiados que às vezes vivemos com essa pessoa. Na circunstância, dar graças, em tudo.
é circunstancial, né? Porque ele é um Deus presente, ele é o Deus que nos consola, nos ampara, é o Deus que enxuga as nossas lágrimas, é o Deus que nos conforta. Por mais terrível que seja a circunstância, nós devemos dar graça, porque o Senhor está conosco e de alguma forma ele promove o refrigério da nossa alma. E um outro texto muito conhecido, né, nessa mesma toada de dar graças, que eu queria compartilhar com os irmãos, é o Salmo 116. E o título desse salmo, ele fala: amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. E se os irmãos forem ler, depois até indico que os irmãos leiam com calma, o salmista, a gente não sabe se foi realmente Davi que escreveu esse salmo, né? Há controvérsias, mas o salmista, seja lá quem tenha escrito, ele louva e agradece ao Senhor porque o Senhor ouviu a sua oração, o Senhor guardou, o livrou, o protegeu e salvou da morte. É disso que trata esse salmo. E no versículo 12, que talvez seja o mais conhecido desse salmo, ele pergunta o que ele pode fazer em retorno ao Senhor, né? O versículo fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ali o salmista se viu incapaz, porque o que nós podemos dar para Deus, né? Na nossa vida pessoal, muitas vezes, como é difícil às vezes presentear uma pessoa que tenha tudo, né? Você é uma pessoa às vezes com mais abundância material, você muitas vezes não sabe nem o que dar. Quanto mais para Deus, que criou o universo, que nos criou, né? Que criou todas as coisas existentes. O que nós podemos dar para Deus? O que nós, em nossa insignificância, na nossa pequenez, o que nós poderíamos dar a Deus? E ali o salmista continua no Salmo, né, nos versículos 13, 14 e 17, ele fala que vai tomar o cálice da salvação, vai invocar o nome do Senhor, pagar os votos ao Senhor e oferecer sacrifícios de louvor. Era o costume da época, os sacrifícios, tanto de animais ou de acender incensos no templo. Era esse o sacrifício ao Senhor, né, de dar o melhor animal. Mas hoje o nosso sacrifício é o sacrifício das nossas vidas. É a mortificação da nossa carne, a negação de nós mesmos, né? O Senhor, no próprio Salmo 51, 17, fala, né? Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Provérbios 23, 26 fala: dá-me, filho meu, o teu coração. O Deus que tudo fez, que é o Senhor, é o Rei sobre todas as coisas, Criador de todas as coisas, é um Senhor simples. Tudo que Ele nos pede é o nosso coração. Nós não podemos fazer nada para o Senhor, né? Aliás, todas as nossas obras ainda são como trapos de imundície. Mas o Senhor quer uma coisa muito simples, que é o nosso coração, a nossa vida, a nossa entrega. Ele fala que está procurando, né, os que adorem em espírito e em verdade. E o que é a adoração? É a verdadeira entrega, é oferecer o melhor que nós temos. Abraão ia oferecer aquilo que ele tinha de melhor, o seu filho, um filho tão amado, tão desejado, e ele não hesitou em oferecer ao Senhor, era o que ele tinha de melhor. Deus também não hesitou em dar o melhor para nós, que é Jesus, que é a salvação, é isso que Deus nos deu de melhor. E Ele continua dando, nos cumulando de bênçãos dia após dia, as misericórdias dele se renovam dia após dia. E essa é a causa de nós não sermos consumidos, é isso que nos sustenta, que nos coloca de pé. Então, irmãos, hoje, nesse dia falado, né, como dia de ação de graças, que você possa trazer à memória todas as bênçãos que o Senhor já fez sobre a sua vida. Claro que você não vai lembrar de tudo, porque são inúmeras, né? Diz o hino, conta as bênçãos, né? Que você possa trazer essa memória e ter um coração grato a Deus. E que, em retorno, hoje você já pode estar oferecendo esse retorno através desse culto. Que você largue tudo, que seu pensamento, seu foco esteja no Senhor, que seu coração esteja contrito. Entregue seu louvor a Ele, a sua gratidão, o seu amor. Bendiga o nome dEle. Renda graças ao Senhor. E que isso fique marcado, que não seja somente hoje, mas em todos os dias da sua vida. Assim que você acordar, que você já possa agradecer ao Senhor porque você dormiu e acordou, porque o Senhor te sustentou, o Senhor te guardou durante a noite, te deu um sono tranquilo, o Senhor te colocou de pé, você tem saúde, você levantou com vida, né? E que essa vida possa ser aproveitada
para render graças ao Senhor, para espalhar o amor de Cristo àqueles que ainda à sua volta não conhecem. Que seja uma vida com sentido. Amém? E que hoje nós possamos trazer à memória e ser gratos ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. Amém? E vamos então cantar esse hino tão conhecido, né? Conta as bênçãos. E você vai cantando e vai lembrando, né, na sua memória, no seu coração, as tantas bênçãos que o Senhor te fez, e você vai ver, vai ficar surpreso de quantas são. Amém? Vamos louvar. Este é o momento, então, em que nós vamos agradecer a Deus pela sua fidelidade, pelo seu carinho, pelo seu grande amor para conosco, por tudo que Ele tem feito. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença nesta noite. É com o nosso coração grato a Ti, Senhor, que chegamos à Tua presença, reconhecendo que Tu és um Deus tão bom, tão cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de graça. Reconhecendo, Senhor, quão grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Ó Deus, o ar que nós respiramos, Senhor Jesus, pela manhã ao acordar, Deus, é o Senhor quem nos dá a força, a disposição, Senhor, de sair da nossa cama, de fazer os nossos afazeres durante o dia. Tudo vem de Ti, Senhor. É por Ti, Pai, que somos movidos, ó Pai. Senhor, queremos Te agradecer a família que o Senhor tem nos dado, tanto a nossa família, Senhor, os nossos, ó Deus, filhos, nossos esposos, Senhor, quanto a família da fé, que nos faz tão bem, Senhor Jesus. Queremos Te agradecer a Tua providência, dia após dia, Senhor, o pão não falta na nossa mesa. Nós podemos abrir os nossos armários, a nossa geladeira e ter, Senhor, ali o necessário, Senhor, para o dia. Muitas vezes além do necessário, porque tudo vem das Tuas mãos. Queremos Te agradecer pela saúde, Senhor, que o Senhor tem nos dado, para, Senhor, irmos, ó Deus, lutar e ganhar o nosso pão, Senhor, de cada dia. Queremos Te agradecer o emprego, o trabalho, Senhor, que muitos queriam ter essa oportunidade, Deus, de ganhar, Senhor, honestamente o seu pão, de ter, Senhor, uma porta aberta e não tem. Nós temos, Senhor Jesus, o Senhor tem dado graça a nós e aos nossos, Pai, de ter uma porta aberta para trabalharmos honestamente. Obrigada, Deus, pela Tua providência, porque o Senhor é um Deus cuidadoso, o Senhor tem nos livrado, Pai, o Senhor tem nos protegido a cada dia, nós saímos, nós andamos, Senhor Jesus, ó Pai, nós temos sido sustentados e guardados, Senhor, pela Tua poderosa mão. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo nosso corpo, por tudo em nós funcionar perfeitamente. Nós podemos ver, nós podemos ouvir, nós podemos falar, Senhor. Tudo em nós funciona, Senhor, perfeitamente. Obrigada, Senhor. Pai maravilhoso, nós queremos Te agradecer pela nossa liberdade, Senhor, de ir, de vir, de ir na Tua casa, Senhor, Te servir. Somos um povo livre para Te adorar. Obrigada, Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque, Senhor, ó Deus, Senhor, tem cuidado, Senhor, de todas as nossas necessidades. Até aqui a Tua boa mão, Senhor, tem nos alcançado. Senhor Jesus, queremos Te agradecer, Senhor, até mesmo, Senhor, pelos momentos difíceis, Pai, que temos passado muitas vezes, porque sabemos que isso também, Senhor, nos aproxima de Ti, nos faz chegar mais perto de Ti, e a Tua palavra diz que quando nos sentimos
fracos, aí é que nós somos fortes, Senhor. A tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos abençoado. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, ó Deus, porque, Senhor, sabemos, Senhor, também que os momentos, Senhor, muitas vezes que passamos difíceis nesta vida, nos forja, Senhor, o nosso caráter, para nós parecermos mais contigo, Senhor amado. Ó Deus, queremos dar graças a Ti, principalmente pela Tua presença na nossa vida, que não nos falta, Senhor, a Tua companhia, Senhor, que é constante, dia após dia, como disse a Tua palavra, que Tu estarias conosco até o fim dos nossos dias, e o Senhor tem cumprido a Tua palavra. Te damos graças, Senhor, ó Deus, pelo sol, pela chuva. Te damos graças, Senhor Jesus, ó Deus, por tudo que Tu és, um Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, e a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Aceita a nossa adoração, aceita, Senhor Jesus, a nossa gratidão, o melhor de nós. Quebra-nos a cada dia, Senhor, para que possamos ter, Senhor, cada dia mais um coração grato a Ti. E mesmo quando falhamos, Senhor Jesus, mesmo quando somos infiéis, Tu permaneces fiel. Obrigada, meu Deus, pela Tua fidelidade, pela Tua benignidade, pela Tua graça, pelo favor imerecido, Senhor, porque nem nós não merecemos nada, mas tudo vem das Tuas mãos e nós Te agradecemos, principalmente também por termos Jesus, por ter morrido na cruz por nós, por ter nos resgatado, e se hoje estamos de pé, é pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, por tudo. Recebe, Senhor, o melhor de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E assim nós vamos continuar adorando a Deus, né? Agradecendo a Deus através dos nossos louvores, que é o sacrifício de louvor que nós podemos oferecer nesta noite. Pelo
Glória a Deus, irmãos, que momentos gostosos que nós estamos passando na presença do Senhor. E é isso que agrada ao coração do Pai, um coração grato a Ele. Que nós podemos dar a Ele? Nada, somente o nosso louvor e a nossa adoração. Continuemos adorando o santo nome do Senhor nesta noite. Este é o último hino que nós vamos cantar agora, mas que nós possamos nesta noite refletir: o que eu posso te dar, Senhor? Te darei a minha vida cada dia mais para te adorar e te amar. Deus abençoe, irmãos, e continuemos não somente nesta noite, mas como a Thalita falou, sempre tendo um coração grato a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu saúdo os amados irmãos e as irmãs na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela honra e glória do Senhor, vamos falar da palavra de Deus, porque é só ela que nos consola, só ela que nos anima e só ela é que fala a verdade. A palavra de Deus é dita pelo Espírito, foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. E ela nos comunica
nos incentiva, nos anima, nos encoraja, porque é a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração para iniciar a mensagem da palavra de Deus. E nesta oração, mais uma vez, vamos incluir o povo de Israel, este povo tão sofrimento, que está enfrentando mais esta luta tremenda para que se cumpra a palavra de Deus, para que se cumpra as Escrituras Sagradas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, mais uma vez estamos com a Tua palavra aberta diante de Ti, Pai, diante dos irmãos que estão participando deste culto, Senhor. Que não estamos aqui apenas para assistir, Pai, mas sim para participar deste culto de louvor ao nome do Senhor. E tudo que acontecer aqui possa ser do Teu agrado, possa ser realmente da Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Continuamos te pedindo pelo Teu povo, o povo de Israel, Senhor. Quer dizer que o Teu povo é todo o povo do mundo inteiro, mas especialmente esse povo de Israel, onde Jesus nasceu, esse povo que tem um privilégio de ser chamado povo de Deus, ó, tem misericórdia deste povo, tem misericórdia das autoridades de Israel e das autoridades de todo o mundo, Senhor, para que a Tua paz possa permanecer, apesar que nós sabemos que isto é cumprimento da Tua santa e bendita palavra, que diz que antes da volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estes acontecimentos haveriam de acontecer, estão acontecendo, e outros ainda virão, Senhor, que nós possamos estar preparados para a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome desse Jesus que nós te pedimos, mas temos muito mais que agradecer. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém. Contrariando ao que muitas vezes nós temos oportunidade de falar da palavra de Deus, e que nós lemos 1 ou 2 versículos, no máximo às vezes 3 versículos, hoje nós vamos examinar um pouco mais a Bíblia Sagrada sobre um assunto talvez muitos até irmãos não gostem deste assunto, mas é um assunto muito importante porque ela está na palavra de Deus, ela está na Bíblia Sagrada e ele pede que nos vigiemos para que nós não caímos nas tentações, nas ciladas do nosso inimigo. E é desse nosso inimigo que nós vamos ter oportunidade de falar durante alguns minutos nesta noite. Esse inimigo que durante dia e noite está nos perseguindo, está nos atacando, está procurando nos afastar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse inimigo que nem Jesus não poupou, realmente tentou até o próprio Jesus Cristo. Esse inimigo que no começo da criação, e nós vamos ler os versículos, ele desafiou até o próprio Deus. Esse inimigo que a Bíblia diz que ele anda urrando que nem leão, para ver a quem possa tragar. Nós precisamos estar vigiando constantemente contra as ardis ciladas de Satanás. Diz uma história bem pequena que 2 irmãos estavam conversando e falavam justamente sobre esse nosso inimigo, sobre Satanás. E um falava para o outro, o diabo anda urrando que nem leão, conforme está na Bíblia. O diabo anda tentando, os irmãos andam tentando, realmente as irmãs nós vamos tomar cuidado. O outro olhou para ela, meu irmão, eu não me preocupo não com isso. Eu não me preocupo porque eu sou cheio do Espírito Santo. E Satanás comigo não tem vez. Se orgulhou todo. Aí o outro muito bom humorado, falou para ele, irmão, então o irmão precisa tomar muito cuidado, porque o irmão está andando com ele e não sabe. E muitas vezes é assim, meu irmão, o cristão que diz que não teme, eu não temo, porque... Não, meus irmãos, temei a Deus e dai-lhe glória, diz a palavra de Deus, temei a Deus e dai-lhe glória. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque o nosso inimigo, ele não dorme dia nem de noite. Eu durmo, você dorme,
o outro dorme, mas o nosso inimigo, ele realmente não dorme. Ele está sempre urrando como um leão, que nem diz a Bíblia Sagrada. E vamos ler alguns versículos que nos fala sobre a atitude dele. E nós não podemos ser que nesse irmão que eu contei esta historinha. Não tememos, porque nós temos bater no peito, nós somos cheios do Espírito Santo. Graças a Deus. E nós temos que ser cheios do Espírito Santo, que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Mas precisamos estar sempre vigiando, meu irmão. Nós precisamos vigiar contra as ciladas de nosso inimigo. Nós vamos ler o primeiro versículo que está lá no livro de Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, não é assim que Deus te disse? Aí ele fala até a verdade. Até aí ele está falando a verdade. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis deles, nem neles tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aí começou a mentira, aí começou o pai da mentira a se manifestar, essa mentira que até hoje, meu irmão e minha irmã, está prevalecendo, infelizmente, está prevalecendo até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes e se abrir os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui novamente, Satanás estava falando uma verdade, que não era o jeito dele, não era realmente o modo de ele falar, mas aqui está falando a verdade. E vem da mulher que aquela árvore era boa, e de comer é agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Além dela comer, obedecer a Satanás, esse mesmo Satanás, meu irmão, que estava aqui no início da criação, é o mesmo que está aqui hoje no mundo, rodeando o mundo, a quem ver, a quem possa tragar. Ele engana Eva, engana Adão. E Adão realmente comeu do fruto. Por quê? Porque Eva incentivou ele a comer do fruto. E porque Eva incentivou Adão a comer do fruto, que o diabo incentivou Eva. O diabo, no fim, quis chamar, naquele momento, chamar Deus de mentiroso. Deus falou isso porque não quer que vocês comam para saber o bem e o mal. Meu irmão e minha irmã, precisamos tomar muito cuidado, meu irmão. O inimigo é astuto, o inimigo é terrível, meu irmão. Ele anda, a Bíblia diz que ele anda de redor, tragando como leão, vendo a quem possa tragar. Não seja que nem essa da historinha que eu acabei de contar e batia no peito, estou cheio de espíritos. Não tenho medo de Satanás. Medo nós não temos, mas precisamos tomar muito cuidado, estar sempre vigiando contra as ciladas do inimigo. Vamos agora ler mais uma passagem, meu irmão, está em Mateus 4, bem conhecida esta passagem. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1. Todos que têm intimidade com a Bíblia conhecem esta passagem. E a passagem, o título da passagem é A Tentação de Jesus. Agora eu pergunto para o irmão, para a irmã, se o diabo lá no início da criação quis desmentir Deus, se aqui ele tentou o próprio Jesus Cristo, esse Jesus que veio aqui nos salvar, ele não vai tentar o irmão, não vai tentar a irmã. Meu irmão, seja cheio do Espírito Santo, sim. É preciso, é necessário, nós enchemos do Espírito Santo, que a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, e todos
foram cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser, mas precisamos estar vigiando. Vigiai e orai, diz a palavra de Deus, para que não entreis em tentação. O Espírito está sempre pronto, o Espírito não peca, irmão, mas a carne é fraca. Precisamos tomar muito cuidado com o inimigo. E diz aqui no capítulo 4 de Mateus, e vamos ler de 1 até 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quantos dias a irmã tem jejuado nos dias de hoje? Quantos dias? Ou melhor, quantas horas tem jejuado? Ou melhor, quantos minutos o irmão e a irmã têm jejuado nos dias de hoje? A Bíblia diz aqui que Jesus jejuou 40 dias e 40 dias, e depois ele teve fome, porque ele era humano. Aqui nessa terra, Jesus era humano como eu sou, como você é, como qualquer ser, criatura é humana. Mas Jesus, diz a Bíblia, ele teve fome, como nós temos fome. E chegando só ele, o tentador, aí ele se aproveitou. O arder dele é terrível. Ele é terrível, o nosso inimigo, meu irmão. Nosso inimigo não é qualquer um, não. Nosso inimigo é terrível. Ele usa muitas vezes. Tem usado homens, tem usado mulheres, tem usado, às vezes, teu amigo, tua amiga realmente para te tentar. Mas ele tenta dia e noite, ele trabalha. Ele não dorme, meu irmão, minha irmã. Eu durmo, a Ruth dorme. Cada um de nós dormimos à noite para descansar, mas ele não descansa. Ele trabalha dia e noite, aleluia. Graças a Deus, que o Espírito Santo também não dorme. O Espírito Santo está conosco dia e noite, aleluia, sempre conosco. E chegando ele tentador, diz: Tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Que coisa maravilhosa para Jesus, hein? Jesus podia obedecer ele e mostrar, Satanás, eu vou te mostrar que eu posso fazer isso. Mas Jesus não fez isso, meu irmão e minha irmã. Um conselho, nunca faça. O conselho serve para mim também. Nunca faça a vontade do inimigo. A vontade do inimigo é terrível, meu. A vontade do inimigo te leva para o inferno se você não tomar cuidado. Tome muito cuidado com a vontade, fazer a vontade dele. É isso que ele quer. Ele quer nos tentar a todo instante, a todo minuto, para que nós façamos a vontade nele. E tendo jejuado quando teve fome, e chegando ao seu tentador, disse: se tu és meu filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Meu irmão, quer dizer que o inimigo sabia que ele era o filho de Deus. Ele sabia, mas ele fez a pergunta: se tu és o filho de Deus, se tu és Jesus, que veio aqui nessa terra para salvar a humanidade, depois manda que essas pedras se tornem pão. Jesus podia mandar ou não podia mandar? Podia mandar. Meu irmão, minha irmã, nunca faça a vontade do inimigo. Nunca faça o que ele manda. Escuta o que eu digo. Mas como é que eu vou saber? O cristão deve ter discernimento, discernir. Eu sempre digo, desde que eu me converti, sempre tenho dito essa palavra, que o discernimento é o melhor dom que a Bíblia tem. O crente que tem discernimento, ele não é enganado. O crente que tem discernimento, ele não comete certas coisas que desagradam a Deus, porque ele tem discernimento do que é o certo e do que é errado. É um dos maiores dons, realmente. Ele, porém, respondendo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só, de Jesus falando, nem só de pão viverá o homem. Jesus já disse lá na frente, depois, Jesus ensinando o Pai Nosso, disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos dá o necessário, ele nos dá o pão de cada dia, mas é necessário nós estarmos com ele e cremos realmente que ele está conosco. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, procura realmente estar de acordo com a palavra de Deus que sai da boca de Deus. Procura estar de acordo com a Bíblia Sagrada.
porque nem só de pão viverá o homem, meu irmão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa vida não é só coisas materiais. Acima de tudo, das coisas materiais, a nossa vida tem que ser uma vida espiritual, para que nós possamos agradar ao Senhor, para que nós possamos agradar a Ele. No versículo 5, o diabo continuou. Ele não desanima, meu irmão. Ele não desanima, ele continuou. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Jesus permitiu, ele fez isso porque Jesus permitiu. Levou ele lá ao pináculo e colocou e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, que está escrito que aos teus anjos darão ordem a teu respeito e tomar-te nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Estava escrito isso ou não estava? Estava escrito. Fala uma coisa para o irmão, irmão, talvez já até saiba. O inimigo é o que mais conhece a palavra de Deus. O diabo é o que mais conhece a Bíblia Sagrada, meu irmão. Tome cuidado, tome cuidado. Ele é capaz de te enganar o irmão, enganar a irmã, enganar a mim, se não estiver vigiando com a palavra de Deus. Ah, está escrito assim, então eu vou fazer assim. Mas com Jesus, não. Com Jesus ele não teve jeito de enganar assim. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Será que o irmão está tentando a Deus? Será que eu estou tentando a Deus? Com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, desagradando a Deus? Aleluia. Meu irmão, acima de tudo, nós estamos aqui nesse mundo, acima de todas as coisas, para agradar ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E como é bom nós fazermos a vontade de Deus. Como é gostoso quando a gente faz a vontade de Deus, se olhar para o Senhor, Senhor, eu acredito, eu creio que eu fiz a tua vontade. Aceita a minha presença, receba a minha presença. Por isso que o apóstolo Paulo já diz, orai sem cessar. Essas palavras que eu falei, o que é? São uma oração ao nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Toda oração tem que ser realizada, feita em nome de nosso Senhor e Salvador. Foi ele que disse, tudo que pedirdes em meu nome, disse Jesus, crendo recebereis. Tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Aleluia. Novamente o transportou ao mundo de muito alto, diabo, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e agora disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Jesus venceu Satanás, como irmão e irmã, em nome de Jesus, poderá vencer Satanás quando ele vier nos tentar, meu irmão. Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. O cristão verdadeiro, o Filho de Deus, só tem que adorar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só tem que adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. O diabo, quando Jesus fala essas palavras, rebateu as tentações, o diabo fugiu de Jesus. Pude contar um segredo, meu irmão. Se o irmão não sabe, mas sabe o que está escrito na palavra, e se o irmão tem intimidade com a Bíblia, ele não sabe. Quando você resiste a Satanás, ele foge de você. Aleluia. Ele foge. Mas não faz que nessa historinha que eu acabei de contar. Ah, eu sou bom, não tenho medo de Satanás. Medo não tem, mas toma muito cuidado com ele. Ele está dia e noite tentando. Dia e noite tentando, realmente. Vamos agora ao último texto da palavra de Deus, que está no livro de João 8,44. É bem conhecido. João 8,44. Então, o texto é um tanto comprido, então só vou ler o 44. 44 até o 50. Amém. Vós tendes por pai o diabo, Jesus que está falando, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Satanás não tem verdade nenhuma. Quando ele profere mentira, ele faz o que é próprio, porque ele é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira, meu. Por isso que depois que eu me converti para a honra e glória do Senhor, não sou bonzinho não, porque a Bíblia diz que não existe um bonzinho aqui nessa terra.
chamaram Jesus de bonzinho, e ele falou, bom é meu Pai que está no céu. Mas uma coisa que eu sempre detestei, porque eu me cometi, foi a mim, duas coisas, irmão. Dois pecados que a Bíblia condena demais. O pecado da mentira e o pecado do adultério. Mas não é só isso, né? Existem muitos. O pecado do orgulho é pecado, e tantas outras coisas mais. Mas esses dois pecados realmente são terríveis. O pecado da mentira e o pecado do adultério. Meu irmão, tome muito cuidado. O inimigo está constantemente tentando derrubar o cristão. Que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não crê. E contar um fato que acontecia comigo. Eu trabalhei muitos anos de almoxarifado e comprador de firma. E numa dessas umas firmas que eu trabalhei, ia sempre lá, quase todo mês, ia lá para vender o produto dele, que era tintas, para me vender o produto deles, para falar comigo, que tentava me vender. E eu conversava com ele sobre Bíblia. Como a minha mesa era um altar. Era Bíblia, folheto, todas essas coisas, muito mais. E ele ficou impressionado quando eu li esse texto para ele. Que o diabo era o pai da mentira. Ele ficou impressionado. O meu irmão e a irmã sabem que todas as vezes, uma vez por mês pelo menos, ele ia lá me visitar. Todas as vezes que ele ia me visitar, ele pedia para me ler esse texto. Aleluia. E falar alguma coisa desse texto. E ele não era cristão, não. Ele não era cristão, mas ele pedia para mim ler esse texto. Mas o diabo, pai da mentira, o diabo, pai da mentira. E eu falava com todas as letras, todo aquele que mente é filho do diabo. Sabe que o vendedor mente bastante, né? Todo aquele que mente é filho do diabo. Está escrito aqui na Bíblia, eu mostrava para ele, meu irmão e minha irmã. Mas não serve só para o incrédulo, essa passagem serve também para nós, que somos cristãos. Não é só para o incrédulo, não. E diz, Jesus continuou, quem vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Jesus falou, você está falando a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, diz a palavra dele. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele que nos ensinou o caminho, meu irmão e minha irmã. O caminho não é imagem de escultura, o caminho não é santo, o caminho é Jesus, aleluia. O caminho não é Kardec, não é nada, o caminho é Jesus. Ele que está falando, não sou eu que estou falando, eu estou lendo a Bíblia Sagrada, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem dentre vós me convence de pecado, disse Jesus, e se vos digo a verdade, por que não credes? E ainda hoje, mais do que no passado, está acontecendo. Às vezes uma pessoa com uma mentira tão grande, tão deslavada, e muita gente acredita. Dentro da própria igreja, muitas vezes, meu irmão, dentro do próprio evangelho, muitas vezes acontece, vem com mentiras, infelizmente os incautos, aqueles que não conhecem a Bíblia Sagrada, não examinam a Bíblia Sagrada, são enganados. Que fará o incrédulo que não conhece a palavra de Deus? Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? É o que está acontecendo no dia de hoje. Se nós falamos a verdade que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. Aleluia. Que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. E muitas vezes não acreditam. E vem, às vezes, religiões com certas invenções, certas mentiras, e o povo, a maioria do povo, está acreditando, meu irmão, minha irmã. Ainda vi esses dias aí, ontem estava vendo um anúncio lá de televisão sobre quantos evangélicos havia, e quantos católicos, quantos espíritas. Eu dou graças a Deus que os evangélicos não são muito menos, deviam ser muito mais, mas ainda é a maioria hoje no Brasil, o evangélico. Mas, infelizmente, deveria ser muito mais. Sabe por que não é muito mais? Porque eu, não pregamos o evangelho como devemos pregar. Você e eu não oramos para que almas sejam salvas como devemos orar
meu irmão, pedir, implorar ao Senhor, salva almas. Essa deve ser a nossa maior oração. Muito maior do que oração. Cura o câncer, que nós oramos constantemente. Cura isto, cura aquilo, liberta isto, liberta aquilo. E nós esquecemos de falar, meu irmão, cura almas, salva pecadores, salva as almas, que é o principal. O que adianta eu ser curado de um câncer, o irmão e a irmã ser curado de um câncer e ir para o inferno? É pior ainda, não adianta nada. Então é melhor ir para o inferno, porque muitas vezes é melhor ir para o inferno com câncer do que ir para o inferno sem um câncer, meu irmão amado. Portanto, nós precisamos cada dia mais, buscar a presença de nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. E Jesus continuou, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Sabe porque o irmão está ouvindo essas palavras? Não são minhas. Essas palavras não são minhas. Estou lendo aqui, estou falando. As palavras são de Deus. Quem escuta as palavras de Deus são de Deus. E só aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso vos não escutar, porque vocês não são de Deus. Quem não é de Deus não escuta a palavra de Deus. Escuta tantas coisas, tantas ladainhas, tantas invenções, tantas religiões que existem, mas não escuta a verdadeira palavra de Deus, que só está escrito na Bíblia Sagrada. Ó dia bem-aventurado, quando eu comecei a examinar a palavra de Deus. Antes de eu me converter, eu li a palavra de Deus, sabe quando? Só na Sexta-feira Santa. Só na sexta-feira, não examinava a palavra, só lia, porque Bíblia não se lê. Eu canso de falar isso, meu irmão, minha irmã. Bíblia não se lê, Bíblia se estuda, Bíblia se examina. Nenhuma vez Jesus falou, lê as Escrituras, mas examinai as Escrituras. Por que ele falou examinar as Escrituras? Porque elas falam de mim e são elas. São palavras de vida eterna. Bíblia é para examinar. Eu canso de falar isso, meu irmão, minha irmã. Bíblia não é para ler, Bíblia não é para examinar. E os judeus responderam, nós irmãos, bem que tu és samaritanos, e teus irmãos falando para Jesus, discutindo com Jesus sobre as Escrituras, discutindo com Deus, porque Jesus é Deus. Aleluia. Não quando ele subiu ao céu, ele está à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele está, diz a Bíblia Sagrada, ele está à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E diz a Bíblia Sagrada, em João 14, que ele ia para o céu como ele foi, e não ia deixar nós órfãos, não ia deixar nós desamparados, ele ia enviar como enviou o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus que está falando nesta noite, através da palavra, a palavra dele. Falando com o irmão, falando comigo, meu irmão. Falando comigo nesta noite, aleluia, para a glória do Senhor. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Há muitos e muitos anos, missionário Manuel de Melo mandou fazer milhares de Bíblias para distribuir para a igreja. Milhares de Bíblias. E toda lá na capa está escrita a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, estava escrito. Ame. A Bíblia Sagrada para nós amarmos, para nós lermos, para nós examinarmos. Jesus no versículo 51. Em verdade eu vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. É Jesus que está falando. Se eu falasse, o pastor falasse, o pastor pode falar, mas tirando da Bíblia, o diácono, missionário, quem for que for, falar, mas tirando da Bíblia, não é eles que estão falando, não sou eu que estou falando nesta noite, é o Espírito Santo de Deus, através da minha boca. Versículo 51. Em verdade eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Meu irmão, minha irmã, e eu tenho essa certeza absoluta. Não porque eu sou bonzinho, não que eu sou perfeito, não, menos ainda, não, mas porque a Bíblia Sagrada me garante. Nunca vou ver a morte, porque nós passamos da morte para a vida. Aleluia! Glória a Deus,
O cristão nunca vai ver a morte, porque ele vai passar da morte para a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, que Deus realmente possa continuar te abençoando e vamos seguir este caminho de Jesus. Às vezes é áspero, às vezes é difícil, às vezes é muito complicado, mas vale a pena, meu irmão, vale a pena. Porque se nós conseguimos ficar até o fim, devemos ficar até o fim. Está escrito na Bíblia, aquele que perseverar até o fim será salvo. Só vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. Aquele que parar no meio do caminho, meu irmão, não vai conseguir nada, nada, nada. Nada. Eu gosto muito de João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O irmão já tem certeza dessa morada? Já tem certeza? Graças a Deus. Já fiz muitos velórios e sempre baseado nesta palavra. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, não em mim, Reinaldo, em mim, Jesus, porque eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus. É Jesus que fala isso. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando nós partimos desse mundo, precisamos ter essa certeza que nós passamos da vida para a morte, e da morte para a morte, a vida eterna, a vida eterna. Aleluia, passaremos sim pela morte, mas passaremos para a vida eterna. E muitos lá, meu irmão, e do jeito que está vendo os acontecimentos, irmão, está vendo, eu estou vendo os acontecimentos, Jesus logo, logo está voltando. E aqueles que estiverem aqui quando Jesus voltar, não vão morrer, vão ser arrebatados para estar para sempre com Ele lá nos céus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu vou contar um pequeno corinho em nome de Jesus. Irmãos, tome cuidado com o triste tentador. Ele é tão atentado, até Jesus ele tentou. Mira ele no clarão da luz, olha bem na cara dele, clame o sangue de Jesus. Sai! Irmãos, tome cuidado com o triste tentador. Ele é tão atentado, até Jesus ele tentou. Mira ele no clarão da luz, olha bem na cara dele, clame o sangue de Jesus. Sai! Amém. Sai em nome de Jesus, Satanás. Então ficamos com Jesus, que só Ele é o nosso Salvador. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Amém. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Estamos chegando à parte final do nosso culto de hoje ao eterno Deus. E é sempre um privilégio cultuar a Deus e sentir a sua presença conosco. Te convido uma vez mais, agora nesse momento, a buscar o Senhor em oração, sempre no nome de Jesus. Invoquemos o Senhor, oremos. Querido Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua presença conosco, por mais esse culto, por mais essa rica oportunidade, pela vida da tua igreja, por cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que participa conosco deste culto, nossa mais eterna gratidão. Pelo que tu és e pelo muito que tens feito em nossas vidas, Senhor, nossa gratidão. Agora invoca a tua bênção, Senhor, a todos que participam conosco deste culto. Cada lar representado, cada família representada, cada parentela representada. Dá a tua bênção, venha de encontro, suprindo cada necessidade, ó Deus, operando maravilhas, Senhor, solucionando os problemas, abrindo as portas, direcionando, capacitando, curando as enfermidades, dando paz, saúde, amor, alegrias, vitórias e grandes bênçãos. Dá a tua bênção, Senhor. Também invoco, Senhor, a tua bênção de forma intercessória, ó Deus, aqueles que estão
enfermos, em leitos de dores, em lugares e situações difíceis, aos desempregados, abra a porta de trabalho, aqueles que estão em hospitais, em leitos de dores, em cárceres, ó Deus, aqueles que estão em casas de recuperação, asilos, orfanatos, dá a tua bênção, supra a necessidade, opera maravilhas pelo teu poder, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia, e nós te agradecemos, suplicamos e te agradecemos sempre. No nome de Jesus Cristo, Senhor da Igreja, nosso Salvador. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo, a bênção do Deus Trino, seja conosco, permaneça conosco e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém. Louvado, engrandecido, seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Nosso brado de vitória, conhecido nosso. Vamos juntos? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa verdade possa ser vivenciada por cada um de nós em todos os momentos de nossa vida. Que o eterno Deus grandemente continue te abençoando a ti, teu lar, tua família. E eu te convido, aproveitando essa oportunidade, permitindo o Senhor, no próximo domingo agora, 19h, culto de adoração ao Senhor, o nosso Deus. E gostaria muito que você estivesse conosco, participando deste culto. Permitindo o Senhor, próximo domingo, 19h, Rua Francisco Marengo, número 76, Igreja O Brasil para Cristo, no Tatuapé. Participe conosco. Um forte abraço, que o eterno Deus continue abençoando a ti e a tua família, e até uma próxima oportunidade, permitindo o Senhor, o nosso Deus. Fique na paz maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.